Olá, sejam bem-vindos novamente à nossa série de leituras de mapas interessantes. Hoje leremos o mapa de Ted Bundy, um serial killer extremamente controverso e, curiosamente, admirado por muitas pessoas. Então, o mapa dele consiste em Leão enquanto ascendente, Júpiter e Vênus retrógrado na casa 13 em Libra, Mercúrio retrógrado, o Sol, Queto, Marte e a Lua em Escorpião na casa 4, Rahu em Touro na casa 10 e Saturno retrógrado em Câncer na casa 12. O que chama a atenção no mapa do Ted Bundy, logo de início, é essa concentração de astros no signo de Escorpião. Na leitura prévia eu falei um pouco sobre o signo de Escorpião, quando citei o mapa da Amy Winehouse. E no caso dele, ele tem 5 astros, 5 posicionamentos no signo de Escorpião. Essa é uma configuração bastante complicada no caso dele, porque quando nós temos uma grande concentração em um signo só, isso tem um potencial bastante destrutivo ou um potencial bastante positivo, construtivo e até mesmo espiritual. Um dos mais conhecidos yogas, configurações para a renúncia ou para a prática de vida espiritual é justamente quando nós temos vários astros concentrados em um único signo, geralmente 3 ou mais. Então isso forma um yoga que é chamado de Pravraja, Sannyasa ou Tapo, que são palavras que se referem à austeridade, prática espiritual, renúncia. Só que quando existe algum tipo de aflição severa nesse Pravraja, nós temos uma tendência para que o indivíduo se torne antissocial. Antissocial no sentido de fazer coisas negativas para a sociedade de alguma forma, ou simplesmente não conseguir se adequar ao modus operandi normal da sociedade. Então existem muitas pessoas que vivem de um modo diferente, sendo pessoas com essa configuração. Então vemos muitas pessoas que têm esse yoga e vivem de uma maneira à parte da sociedade. Um exemplo que me vem à mente é o Chet Baker, que foi um grande músico, mas o seu Pravraja Yoga o fez levar uma vida bem atípica. Ele era uma pessoa que tinha vícios, ele passou por situações bem difíceis ao longo da vida dele, mesmo sendo extremamente talentoso. E era um exemplo de resiliência. Por exemplo, no caso dele, ele chegou a perder os dentes depois de levar uma surra, mas ainda assim ele desenvolveu uma nova técnica única de tocar saxofone e aquilo soava muito bem, justamente por ele não ter os dentes. Então, um exemplo bem curioso. E no mapa de pessoas que são consideradas personalidades santas também, como é o caso de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Então, esse yoga ele tem um potencial construtivo ou bem destrutivo. Infelizmente, no caso do Ted Bundy, esse potencial se manifestou no espectro mais destrutivo possível. O Ted Bundy era uma pessoa de uma família
estável, uma família, digamos que normal, no sentido geral. Não sofreu nenhum tipo de abuso na infância, nem nada disso. Mas ele se tornou viciado em pornografia. E o vício dele em pornografia, cada vez pornografia mais pesada, o fez ter essa necessidade de vivenciar coisas extremas em termos sexuais. O mapa dele deixa isso bem claro. Primeiro por conta desse yoga que nós comentamos agora. Além disso, nós temos a lua bem escura quando ele nasceu. Ele nasceu 2 dias depois da lua nova, o que torna a situação dele bem complicada quando levamos em consideração que a lua dele estava em Escorpião. É justamente o signo onde a lua se debilita, onde a lua perde força. E além disso, a lua no mapa dele está em conjunção com Marte e em conjunção com Queto. Essa é uma configuração que tende a gerar algum tipo de insanidade, algum tipo de instabilidade mental, até algum tipo de perturbação a nível espiritual, inclusive. A conjunção de 2 maléficos já é algo que tem um potencial bastante preocupante. E no caso dele é Marte conjunto a Queto. Mas não só isso, esses maléficos influenciam o Sol e a Lua, o que torna essa configuração bastante sinistra. Quando Marte está conjunto a Queto, ele pode tornar a pessoa imprevisível, pode fazer a pessoa ter algum tipo de vício, pode fazer a pessoa ter rompantes de ira sem um motivo plausível. Eu já vi isso acontecer em muitos casos. E também pessoas com vícios obscuros e coisas do tipo. Então essa configuração ocorre no mapa dele, que já explica que ele tinha uma ira que se manifestava de maneira esporádica e incontrolável. E, além disso, a Lua conjunta a Marte e a Queto debilitada também é bem preocupante nesse sentido. O que é curioso é justamente essa configuração ocorrer no signo de Escorpião. O signo de Escorpião, ele trata justamente de tabu, de questões obscuras. E quando ele manifesta o seu potencial negativo, ele traz esse tipo de questão chocante. O signo de Escorpião, por exemplo, ele representa buracos, locais habitados por serpentes, por répteis. E o que é muito curioso em relação ao Ted Bundy é que ele agia de maneira ardilosa. Ele se disfarçava, ele fingia que tinha algum membro quebrado, pedia ajuda na universidade. Depois, enquanto alguma garota ia ajudá-lo a carregar os livros ou algo do tipo, ele batia na cabeça da garota, jogava a garota no porta-malas desmaiada e dirigia. E depois ele praticava necrofilia e coisas absurdas desse tipo e matava a vítima e depois enterrava a vítima. E esses corpos ficaram enterrados por décadas, muitos deles, que só eles sabiam onde eles estavam e etc. Então, o signo de Escorpião, ele tem esse potencial bastante ardiloso, bastante negativo. Eu já vi também mapa de soldados com uma concentração em Escorpião. Um líder de uma armada nazista, inclusive, também tinha uma grande concentração em Escorpião. E a estratégia dele consistia em se esconder em algumas áreas e dar o bote no exército inimigo de maneira ardilosa, pelas costas, basicamente um jeito escorpiano. O signo de Escorpião ele tem esse lado estrategista e ardiloso. Então, Ted Bundy manifestou esse aspecto bastante sinistro do signo de Escorpião. Além disso, ele tem uma configuração que realmente é uma configuração que
faz com que a pessoa seja interessante ou sedutora de alguma forma. Então, ele é bastante admirado por algumas pessoas até hoje por conta desse charme, por conta da eloquência dele, da aparência dele. E ele era uma pessoa bem educada, ele era formado em direito. Aí no mapa dele isso aparece, porque Vênus é o regente da casa 10, que é a casa ligada à fama, ligada também ao trabalho, à carreira. Então, o regente da 10 caindo no signo de Libra. Libra é um signo que tem relação com a justiça, com a filosofia. Vênus no mapa dele está conjunto a Júpiter, que também é um astro que representa a filosofia, o direito. Então isso deixa bem claro que ele teve uma boa educação. Essa configuração Vênus-Júpiter traz conhecimento. E Vênus no mapa dele estava forte por ocupar domicílio, ou seja, o signo que ele mesmo rege, e também estava retrógrado, que gera ênfase. Um astro retrógrado ele está mais próximo da Terra, ele está mais enfático. Então, essa é uma configuração que realmente o tornou charmoso, bem vestido, com algum senso de refinamento. Também dá uma capacidade do indivíduo de se comunicar de maneira sedutora. E é uma configuração com potencial bastante positivo, o que se mescla com esses aspectos negativos de Escorpião, e por isso ele conseguia levar uma vida escondida, uma vida dupla, digamos assim, e fingia muito bem ser uma boa pessoa, enquanto na verdade ele era uma péssima pessoa. Além disso, Saturno no mapa dele ocupando a casa 12, sendo que a Lua está debilitada. Então a Lua recebe Saturno, porque a Lua é regente do signo de Câncer. Só que esse Saturno está com aquele que o recebe mal posicionado. Saturno representando a vida afetiva e sexual dele, justamente. E estando conjunto também a Gúlica, que é um ponto que nós utilizamos na astrologia védica, basicamente torna toda essa configuração bastante sinistra. É uma configuração que ocorre na casa 9 a partir da Lua, o que mostra algum distanciamento em relação ao pai, uma figura paterna ausente em algum grau, mas é também uma configuração bastante sinistra, né? Ou seja, ele era uma pessoa que tinha perturbações espirituais bem profundas, mentais e espirituais. Vênus sendo o regente da casa 10 forte, sob uma influência benéfica, e também Rahu na casa 10 explicam a fama dele. Por que ele se tornou tão famoso, mesmo sendo um serial killer. Essa é uma configuração que traz isso. Traz fama, algum tipo de notoriedade, reconhecimento para o indivíduo. Ele tem também alguns outros yogas interessantes. Um deles se chama Kapat Yoga, que é um yoga que torna a pessoa dual ou dúbia em relação ao caráter, uma pessoa enganadora. Então, esse é um yoga que é relativamente comum, mas por ele ter uma grande ênfase maléfica no mapa, isso potencializou toda a influência maléfica no caso dele. E ele tem outros yogas que são bons, como o Lakshmi Yoga, né? É um yoga que traz prosperidade, conhecimento, boa educação. E um outro yoga que ele tem se chama Jala. É um yoga que traz estupidez, basicamente, para a pessoa. Basicamente é um yoga que traz perturbações mentais, faz com que a pessoa perca o seu senso de certo e errado. Então o mapa dele é bem curioso, bem interessante, porque mescla coisas boas e coisas ruins. Mas claro, tem uma ênfase bem maior de coisas negativas. E ele também tem um yoga que traz bastante força para Marte, que é chamado de Ruchaka Yoga, um yoga que torna a pessoa afiada. Temos alguns exemplos disso, como o exemplo
bastante notável de uma pessoa com Uruchaka Yoga é o caso do Ayrton Senna. É um yoga que traz coragem, traz algum tipo de habilidade para lidar ou com máquinas ou com armas. Marte tem relação com essas coisas, então, no caso do Ayrton Senna, trouxe coragem, distinção para ele por conta dessa coragem. No caso do Ted Bundy, tornou ele cruel. Ele tinha essa capacidade de matar e etc. Por conta também desse yoga. E, bom, um mapa bem curioso, controverso, assim como a própria personalidade do Ted Bundy. Mas vemos que, através da astrologia, fica bem claro o caráter dele, as perturbações dele. Aí é um mapa interessante de ser analisado. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e até a próxima.